João capítulo 8, a partir do versículo 12. Nós estamos dando sequência na série Jesus e hoje nós vamos falar sobre a fala de Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12, diz assim, mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus: Agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso que você diz não tem valor. Jesus respondeu: Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor porque é verdade. Pois eu sei de onde vim, para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Versículo 17. Na lei de vocês está escrito que, quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está seu Pai? Perguntaram. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Versículo 21. Jesus disse outra vez: Eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram: Ele diz que não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Jesus continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu: Desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, as quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. E eles não entenderam o que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, ó Pai, pela sua palavra. Ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Ela é poderosa para transformar nossos corações e quebrar nossos corações endurecidos. Fala conosco, Espírito Santo, que nessa noite cada um de nós possamos sair daqui com a convicção e a certeza dessa palavra tão bendita quando o Senhor diz que o Senhor é a luz do mundo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos relembrar aqui, no último sermão pregado sobre essa série, nós falamos da mulher adúltera. E Jesus então se achou ali em meio a uma trama da liderança judaica que queria colocá-lo entre duas escolhas, onde qualquer escolha que ele fizesse, ele seria julgado e condenado. Os judeus trouxeram uma mulher pega em adultério, surpreendida em adultério, e questionaram: Olha, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que você diz a respeito disso? Se ele dissesse que deveriam apedrejá-la, e assim eles fizessem, nós vimos no último sermão que Jesus poderia ser condenado, porque embora o tribunal judaico pudesse condenar, julgar, tinha autoridade para julgar as pessoas, eles não tinham poder para cumprir a pena, a punição, e somente os romanos poderiam matar alguém. E Jesus teria um problema sério então
com as autoridades romanas se eles apedrejassem aquela mulher. Se, por outro lado, Jesus dissesse que não deveria apedrejá-la, pode ser que ele seria levado diante do tribunal e sendo julgado porque defendia a imoralidade e a quebra da lei. Sabe aquelas perguntinhas que as pessoas, os ateus, aqueles que não creem em Deus, fazem para a gente, para testar? Eu lembro que uma vez um cara chegou para mim e fez a seguinte pergunta: Deus é onipotente? Eu falei, Então, se ele é onipotente, ele pode fazer uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa carregar, empurrar? Daí, bom, se você fala que sim, ele fala, então ele não tem poder para carregar a pedra. Se você fala que não, eu falo, então ele não é onipotente. Aquelas pegadinhas que não tem cabimento só para constranger a gente. Mas Jesus saiu bem aqui dessa cilada. Eu não fui tão bem na época, mas Jesus saiu bem dessa cilada ok. E nós vimos então que nesse episódio, meus irmãos, da mulher adúltera, houve 3 reações ante ao pecado dos outros. A primeira da mulher. A mulher, ela reconhece o seu pecado, ela reconhece, não tem desculpa sobre aquilo que ela faz, ela não coloca o seu pecado olhando para os outros também, dizendo, olha, todo mundo faz isso, ou eu fui forçada a fazer isso. Não, ela simplesmente ela assume, ela reconhece sua falha, ela assume a sua responsabilidade. E, meus irmãos, o que a gente mais vê hoje em dia é gente que não assume a sua responsabilidade, gente que culpa os outros pelos seus pecados, pessoas que culpam os outros pelos seus erros, pelos seus infortúnios, porque não assume as suas falhas. Essa mulher assumiu diante daquela dificuldade. Não adianta, se nós não assumirmos nossos erros, nossos pecados, nós vamos ficar girando nos nossos problemas e não vamos sair dele. Essa mulher teve uma atitude diferente, ela assumiu, né? Nós vimos também a atitude dos fariseus para com ela. Eles enalteciam os seus próprios pecados, mas eles ficavam de olho nos pecados dos outros, para acusarem. E essa é uma atitude, era e continua sendo uma atitude muito comum dos religiosos, que se acham santos e estão sempre prontos para apontar o dedo para alguém. Aliás, o próprio Jesus já havia repreendido, meus irmãos, essa conduta dos fariseus em uma das suas falas. Se você abrir comigo na sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí, Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5, você vai ver que Jesus ele já havia repreendido os fariseus a respeito disso. Lá em Mateus 7 diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás e tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu quero dar aqui uma pastoral para você. Irmão, esse é um conselho pessoal e de pastor. Eu acho precioso para a gente nesses dias de hoje, onde muitos se dizem cristãos. Procura olhar menos para o irmão que está do lado, porque se você olhar muito, você pode acabar se desviando. Porque muitas pessoas dentro da igreja, que se dizem cristãs, não são. E cuida da sua espiritualidade. Cada um vai dar conta diante de Deus das suas atitudes. É isso que a palavra nos ensina, ok? Se você abre lá em Romanos capítulo 4, abre aí sua Bíblia por gentileza, versículo 10, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, portanto, por que você julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, não se escandalize com o irmão que está ao seu lado. Eu vi muitas pessoas saírem da igreja porque o irmão fez algo que se dizia cristão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo também diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Então, cuide da sua vida, olhe para você, cuide da sua espiritualidade, interceda pelo irmão que está em pecado ou está andando numa vida errada, ok? A terceira atitude que nós vemos nessa questão da mulher adúltera foi a atitude de Jesus.
ele não tinha prazer em conhecer os erros, os pecados dos outros, mas quando o conheceu, ele teve a disposição de ajudar, de restaurar aquelas pessoas. Aliás, foi isso que Jesus fez por nós. Quando você vê o apóstolo Paulo escrever em Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele diz, olha, entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição por nós, em nosso lugar. Jesus fez isso. Como nós precisamos, queridos irmãos, de pessoas misericordiosas. O mundo está carente de pessoas misericordiosas. As pessoas estão dispostas a apontar o dedo, mas não de exercer misericórdia. Como é bom receber bondade, ao invés de uma justa punição. Foi isso que Jesus fez. Mas infelizmente muitas pessoas, muitos de nós temos a atitude dos fariseus. Mas Deus quer reproduzir em nós a atitude do seu Filho, uma atitude de misericórdia, não uma atitude semelhante aos religiosos fariseus. Esse foi o último sermão sobre a mulher adúltera. E eu quero contextualizar agora, porque na sequência, acaba no versículo 11, entra o versículo 12, aonde Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Talvez você já tenha visto muitas vezes essa frase de Jesus, e você não tenha a dimensão do impacto do que era essa palavra naquela época. No versículo 20 da sua Bíblia, de João 8, deixa aberto em João capítulo 8, nós vemos ali que Jesus estava proferindo esse discurso que nós estamos vendo, que nós lemos, no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. Algumas traduções trazem que ele estava ensinando no pátio das mulheres, e esse pátio das mulheres não era um pátio onde somente as mulheres poderiam ficar, mas era um pátio onde no máximo que as mulheres poderiam ir, era uma limitação, elas não podiam passar dali. E perto desse local onde Jesus proferiu esse sermão, tinha um portão chamado Portão do Nicanor, provavelmente um homem rico de Alexandria, que doou esse portão ao templo. E havia ali um rito, meus irmãos, que esses sacerdotes faziam após da festa do tabernáculo. Lembrando que Jesus, ele chega na festa do tabernáculo, as pessoas colocam aquela mulher aos pés dele, e ele faz aquele sermão da mulher adúltera ali, mas a festa do tabernáculo já estava acabando, já tinha acabado, as pessoas estavam indo embora, as luzes estavam sendo apagadas, e o término dessa festa, meus irmãos, os sacerdotes saíam para esse portão, olhavam para o oriente e diziam, nossos pais olharam para o sol, mas nós, no entanto, confiamos em Jeová. Provavelmente, os sacerdotes estavam fazendo uma referência à assimilação de muitos israelitas que adoraram ao Deus Sol no Egito. Então eles estavam dizendo, nossos pais olharam para o Sol, adoraram ao Deus Sol, mas nós confiamos em Jeová. Então eles se voltavam e olhavam para o pátio, e no pátio havia algumas luminárias que haviam ali, e nesse setor do pátio das mulheres, haviam 4 grandes vasos de 65 litros de óleo, que eram vasilhas que iluminavam o ambiente nessa festa do tabernáculo, e havia ali 4 candelabros da altura do muro, que iluminava toda aquela festa. Então, esses candelabros poderiam ser vistos de longe, essas luzes, em todo o canto de Jerusalém poderia ver essas luzes, e quando os sacerdotes se voltavam para essas luzes, diziam que confiavam em Jeová. Eles diziam, nossos pais olharam para o sol, nós confiamos em Jeová. E estava fazendo, na verdade, meus irmãos, um paralelo com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, Deus é apresentado como luz. Se você pega em Números, capítulo 6, 25, diz, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. É a bênção, né? É a bênção que muitos usam. Aqui está o resplandecer, é a questão da luz. O Salmo 27:1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isaías 49:6, na parte B diz,
também te dei como luz para os gentios. Então, nós vemos aqui que há uma construção na comunidade judaica, que eles tinham nas Escrituras, a revelação que Deus, às vezes, se apresentava como o Deus da luz. E a festa dos tabernáculos, ela é caracterizada por muita luminosidade, porque também apontava para o tempo em que Israel saiu do Egito, e na sua saída, eles eram orientados por uma coluna de fogo, luz e uma nuvem. Tanto a coluna como a nuvem era um ponto de orientação, de proteção para eles. E eles haviam vivido naquele momento essa festa dos tabernáculos, nesse portão do Nicanor, onde havia uma escadaria de 15 degraus, onde os sacerdotes cantavam com um coral, e a comunidade judaica pegavam tochas e começavam a dançar e a cantar a noite inteira, bendizendo o nome de Deus, alegrando-se pelo fato de que Deus é a luz, porque esteve protegendo, esteve guiando e levando o povo de Israel no caminho do deserto. E é nesse contexto então que Jesus chega, e aparentemente após a festa, aonde já não havia mais luzes, as luzes estavam apagadas, ele chega no templo, onde as pessoas estavam naquele ambiente pós-festa, que é meio desanimador, acabou, né, que pena, e ele se coloca em pé e diz: eu sou a luz do mundo. E com essa fala, meus irmãos, Jesus apresenta-se como a luz do mundo, como o libertador dos cativos, como o Filho de Deus, como aquele que tem a vida em si mesmo, o único que pode dar a vida eterna. Todo o ritual da festa dos tabernáculos, toda a cerimônia falava de um Deus que era luz, que apontava para um Deus que havia guiado e protegido. E agora Jesus se levanta, as luzes estão apagadas, e ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Quando você pega o livro de João, nós estamos estudando ele desde o primeiro capítulo, lá no versículo 5, meus irmãos, nós vemos que esse Jesus, Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, no versículo 5 diz que as trevas não prevaleceram contra a luz. Luz e trevas são absolutamente opostas, mas diferente do que muitas pessoas pensam, elas não têm o mesmo poder. Quando a luz está presente, ela dissipa as trevas. São forças opostas, mas não de igual poder. Jesus está dizendo que Ele é o Todo-Poderoso. As trevas fogem da presença de Jesus. E quanto mais Jesus você tiver na sua vida, menos poder. Precisamos entender, meus irmãos, que Jesus é a luz, e Ele não depende de mais nada para ser a luz. Ele não depende da igreja para ser a luz. Ele não depende de nós para ter um poder iluminador. Ele o é por si só. Mas se por um lado Ele é a luz, Ele tem poder em si mesmo, a sua natureza é a própria luz, Ele não necessariamente vai iluminar todos os homens. É possível se viver uma relação religiosa com Deus, com Cristo, sem que seja uma relação em que Ele mesmo estabeleceu. Pastor, qual que é a relação que Ele estabeleceu? Ele estabeleceu o seguinte: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz na sua vida. O que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele é a luz, que Ele evita que andemos em trevas, mas precisamos segui-lo verdadeiramente, conhecê-lo verdadeiramente, para que possamos então não andar em trevas. A luz, meus irmãos, ela pode ser interrompida por diversas maneiras. Você pode pegar um foco de luz e colocar dentro de um balde e tampá-lo.
você pode enrolar a luz num cobertor, você pode abafar essa luz de várias maneiras. Talvez seja essa a resposta porque muitas pessoas andam em trevas, apesar de conhecer o Jesus da luz. É possível que, ao invés de discernirmos, de provarmos da iluminação que vem de Jesus, ao invés de desfrutarmos desse discernimento de sabedoria, é muito possível que estejamos vivendo uma vida que não percebe essa mão de Deus, não percebe a bondade de Deus, não percebe a misericórdia de Deus e não percebe a sua justiça e nem a sua luz. É por isso que eu quero trazer 3 razões porque isso pode acontecer, de nós conhecermos a Jesus, acharmos que conhecemos, mas andamos em trevas, continuando pecando como se Jesus não fosse nada em nossas vidas. A primeira, meus irmãos, razão é porque muitas vezes estamos completamente focados naquilo que podemos ver apenas. A visão daquelas pessoas girava em torno daquilo que eles podiam ver. Eles olhavam a aparência. Os fariseus viam Jesus somente pelo exterior. Eles não sabiam de qual origem ele era, supunham que Jesus era proveniente da Galileia. Eles não sabiam que eles vinham de Belém, provavelmente porque não conheciam as Escrituras, porque as Escrituras já haviam falado sobre isso. E a falta de conhecimento, meus irmãos, gera a ignorância, e a ignorância deles não permitiram que eles acolhessem um pouco mais as palavras de Jesus. A ignorância deles não permitiram que eles parassem para avaliar com mais cuidado as palavras de Jesus, pois eles poderiam ter ido até as Sagradas Escrituras, testado se era verdade, verificado, mas no versículo 14 da sua Bíblia, diz que Jesus diz: olha, ainda que eu mesmo testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Queridos irmãos, não há como sermos discípulos de Jesus, dizermos que amamos Jesus, se não conhecemos o Deus a quem servimos. E esse conhecimento, ele vem através da palavra, através de uma vida de oração. Nós temos visto, queridos irmãos, coisas horríveis acontecendo na igreja do Senhor, as pessoas sendo enganadas por falsos profetas, por palavras mentirosas, por esquisitices judaicas, e as pessoas estão indo alegremente como um boi para o matadouro, porque não conhecem a palavra de Deus. É necessário conhecer o Deus a quem servimos. Sem conhecimento, você não pode acertar o alvo. Por isso, debruce esse ano na sua Bíblia. Não espere que o pastor venha aqui e entregue um sermão de domingo. O sermão de domingo não alimenta. O que alimenta é a sua vida devocional. E a vida devocional, meus irmãos, não é aquele versículo que você lê 3 minutinhos para passar batido e dizer: fiz o meu devocional hoje. Não, é buscar um momento, é entrar no seu quarto, fechar a porta, e o Deus que vê você ali vai te abençoar. Além disso, é necessário adquirirmos um olhar espiritual para as situações que nos cercam. Tudo é espiritual. Eu não estou dizendo, meus irmãos, de nós sairmos correndo atrás de profetas, essas coisas. Não, a espiritualidade está nas coisas simples, nas coisas ordinárias. É no pão que o Senhor coloca na nossa mesa, é na vida familiar, é numa conversa, é no trabalho. O Senhor está a todo momento falando conosco. Precisamos abrir nossa mente para essas coisas. Não correr atrás de profetas, de coisas extraordinárias como nós temos visto. Essa semana eu vi um cara que cobra R$ 39,90 a mensalidade por mês, para que todo dia ele ligue para você e te dê uma profecia. É um combo, tem um combo, ele faz um combo também. Dependendo do que for, é um pouquinho mais caro. É um absurdo, e as pessoas estão pagando, estão fazendo. Não precisa disso, meus irmãos. O Senhor está falando conosco. Busque Ele. Fale com Ele, debruce, saia desse marasmo, dessa vida sem sal, que muitas vezes nós entramos por falta de conhecimento da palavra de Deus. É possível que nós
também entramos nessa situação, meus irmãos, porque nós estamos fechados em nossos pré-conceitos. Esses homens, eles já tinham esquematizado em sua mente como seria a vida do Messias. Eles possuíam um pré-conceito de como seria o Messias, de como eles esperavam que o Messias viria, talvez que nascesse em Jerusalém, que estudasse numa escola rabínica com muita autoridade ali em Jerusalém, alguém que assimilasse o compromisso que eles tinham com as verdades que eles mesmos acreditavam. Eles esperavam alguém que viesse e libertasse eles do império de Roma, para que eles se tornassem uma nação autônoma. E Jesus vem e diz: eu sou a luz do mundo, mas ele não faz nada disso que eles queriam. Eles avaliam Jesus pela lente do pré-conceito que eles já haviam tido, e rejeitam a Jesus, porque não conheciam a lei de Moisés, porque a lei de Moisés fala do Messias. Jesus chama a atenção deles para que os profetas ensinaram, mas eles não queriam enxergar aquilo, eles não estavam atentos para as leis que Moisés diziam, eles viviam em sua ignorância. Queridos irmãos, se nós desejamos conhecer verdadeiramente a luz de Deus, não basta vivermos os nossos conceitos e pré-conceitos. É fundamental que paremos diante da palavra de Deus para ouvir o que Ele tem para nos dizer, pois é na medida que acolhemos as suas palavras que Ele vai se tornando luz em nós. Podemos então compreender e discernir qual é o pensamento de Deus quando assim Ele se revela. O problema desses homens, e pode ser o nosso, é nos mantermos em um tradicionalismo assoberbado, que não se abre para o novo de Deus, que já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Enfim, nos fechamos no nosso mundo, através da nossa lente, enxergamos tantas outras coisas sobre Deus, mas não enxergamos Deus. Que isso possa mudar nas nossas vidas. E a terceira coisa, meus irmãos, é o orgulho. Esses homens foram muito orgulhosos com Jesus. Versículo 21 e 22, acompanha na sua Bíblia aí. Jesus, ele diz o seguinte, olha, mais de uma vez Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim, morrerão em seus pecados, para onde eu vou, vocês não podem ir. E daí, olha só que os judeus estão falando, isso fez os judeus perguntarem: será que ele irá se matar? Será que isso que ele diz, para onde eu vou, será que é isso que ele diz, para onde eu vou e vocês não podem ir? Meus irmãos, os judeus não conseguem compreender a fala de Jesus, pois não discernem a natureza divina dele, e nem a sua obra salvadora. No alto da sua arrogância espiritual, eles se consideram livres, seguros por ter o sangue de Abraão correndo em suas veias. Mas Jesus, ele reduz isso a nada. Jesus reduz essa pretensa segurança deles, dos judeus, mostrando a eles que eles queriam matá-lo. E por querer matá-lo, não praticavam as obras de Abraão, e por isso não eram filhos de Abraão, e sim filhos do diabo, a quem eles estavam imitando. Mas eles descobriram uma maneira sutil, com essa sutileza teológica, farisaica, hipócrita, que muitos usam para humilhar a Jesus. E quando Jesus diz que vai para um lugar onde eles não podem ir, eles concluem que Jesus queria se suicidar. E na visão teológica de um judeu, de um fariseu, não havia pecado pior do que o suicídio. Uma pessoa que praticasse suicídio, segundo a comunidade judaica, rabínica, naquela época, era digno de ocupar a mais profunda, os mais profundos das profundezas do Hades. Então, por causa desse diálogo, quando Jesus diz que eles vão morrer em seus pecados, ao invés de eles pararem e ouvirem com atenção e ressignificar aquela fala, a sua atitude foi de sarcasmo e arrogância. E eles, em lugar de ver Jesus como alguém que poderia de fato ensiná-lo, eles passam então para a gozação,
para manter-se no nível que eles consideravam superior a Jesus. O orgulho, meus irmãos, é o caminho aonde muitas pessoas acabam escapando, desviando dos caminhos do Senhor. Interessante que no versículo 23 e 24, Jesus ele muda um pouco a fala, e ele diz o seguinte: olha, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, eu não sou desse mundo. E ele diz o seguinte: eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. Há duas teorias a respeito, bem interessante a respeito desse eu sou de Jesus. A primeira é um paralelo a Êxodo 3,14. Vocês conhecem, quando Moisés tem uma tarefa a cumprir, Deus o vocacionou para libertar o povo de Israel, e ele tinha que falar com o faraó, e ele estava apavorado, e ele diz: o faraó não vai me escutar, Deus, quem eu vou falar que me enviou? E Deus diz: olha, diga ao faraó que aquele que o eu sou te enviou. Essa palavra eu sou, meus irmãos, ela significa que é aquele que existe por todos os tempos, que é autossuficiente, o único que determina os seus próprios caminhos, o poderoso, o soberano, o autodeterminante, te enviou diante do faraó. Então alguns teólogos acham que Jesus está falando sobre isso, e pode ser, porque o próprio Jesus já havia falado que ele não era daqui, que ele era do céu, que ele assumiu a postura de homem, mas era Deus. Mas há uma segunda teoria, que os teólogos baseiam-se no livro de Isaías, a partir do versículo 40, que toda vez que Isaías vai falar alguma coisa, ele se refere ao seguinte: olha, eu sou aquele que, se referindo ao Messias, que seria enviado futuramente, o Messias, o próprio Deus vindo até nós. Então quando Jesus diz a eles, eu sou, ele poderia estar dizendo o seguinte: eu sou aquele que está anunciado lá em Isaías, o Messias, o enviado, o especial de Deus, o próprio Deus. Mas eles continuaram orgulhosos e não conseguiram ver. E no versículo 25, eles se voltam para Jesus novamente e perguntam: quem é você? E Jesus disse: olha, eu já tenho dito para vocês desde o começo quem eu sou. E de fato, Jesus havia desde o começo, os fariseus estavam ali participando dos sermões, e Jesus falando para eles que ele tinha sido prometido pelos profetas, o anunciado por Moisés, que também era sacerdote, que apresentaria ali uma oferta de pecado pela humanidade, que ele era rei, o próprio Messias, mas eles não acreditavam. No versículo 30, acompanhem comigo, diz que ao dizer essas coisas, muitos creram nele. Olha só que legal. Até o versículo 25, vemos que eles estavam incrédulos, zombando de Jesus, mas a partir do versículo 30 mostra que pelo menos parte daquela comunidade ignorante, arrogante, daquelas pessoas que estavam cegadas, com seus olhos endurecidos, coração endurecidos, começam a crer. E vieram saber quem realmente ele era. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso. Se de fato quisermos saber quem Jesus é e o buscarmos, ele vai se deixar, ele vai se revelar, ele vai se deixar ser conhecido. O texto diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando há um desejo no coração de buscar a Deus, o Senhor então, Ele atende esse desejo. Esses dias eu estava conversando com um rapaz aqui na frente da igreja. Ele veio aqui, algum tempo atrás, descalço, sujo, fedendo cachaça, pediu dinheiro para mim. Eu falei: cara, dinheiro eu não dou, posso orar por você, te dar uma alimentação e tal. E conversei um pouco com ele, falamos de Jesus. Um dia encontrei com ele na rua, falei com ele novamente, orei com ele. Passados um dia ele apareceu na igreja, limpo, arrumado,
bem vestido. E ele falou: pastor, eu saí daqui aquele dia e chorei e falei: Deus, eu não aguento mais essa vida, me ajuda. E ele começou a arranjar um serviço. Alguém, pela graça de Deus, confiou nele e ele alugou uma casinha, um quartinho, comprou uma bicicleta bonita até, igual a da Ângela, bem bonita. Vem aqui, cortou a grama para mim, estamos conversando. Ano Novo mandou um áudio para mim: pastor, estou bem, quero ver se eu consigo voltar com a minha esposa. Quando o coração anseia por Jesus, Jesus atende. Algumas pessoas compreenderam só depois da cruz quem era Jesus, mas vários naquele dia creram ao ouvirem Jesus falar acerca de que ele era o próprio Deus, vindo de forma humana, indo até aquela cruz, sendo humilhado, morto, para que a justiça fosse feita. Ignorância, soberba, são os maiores inimigos do conhecimento do Deus da luz do Senhor. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós não devemos concluir sobre as pessoas baseadas na aparência, nas situações. Quando esse povo se sujeitou ao ensino de Jesus e olhou além daquilo, ele foi iluminado. Alguns creram, alguns foram salvos. Sabe o que me deixa mais triste? É que existem pessoas que estão dentro da igreja, que gostam da filosofia cristã, mas não creem em Jesus, não amam Jesus. E eu quero deixar aqui um desafio para você pensar: qual é a sua opção? Manter as aparências cristãs, perseverando, preservando a ignorância, ou ter coragem de confessar que precisa entender realmente a palavra melhor e pedir ajuda para conhecer a Deus verdadeiramente? O Senhor é a luz, Ele é quem guia, Ele é quem protege, Ele é quem orienta, para sabermos, sem dúvida nenhuma, quem Ele é e qual é a nossa posição. E aí, conforme a sua palavra nos diz, quando Ele nos liberta da escravidão desse mundo, do pecado, nunca mais andaremos em trevas. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Pai, obrigado a Deus pela sua palavra. Somos gratos, Deus, porque o Senhor é a luz do mundo. Tudo o resto, toda luminosidade restante são luzes artificiais. Elas aquecem por um momento, mas o Senhor é aquele que é fiel para sempre. A tua luz é eterna, a tua libertação, Deus, é verdadeira. E nós nos colocamos diante do Senhor como IPI Cidade Jardim, irmãos e irmãs, e eu clamo, Deus, para que nós nesse ano venhamos conhecê-lo profundamente, verdadeiramente, conhecer a sua palavra, Deus, amá-la, Senhor Deus, de tal forma, Deus, que ela possa mudar as nossas vidas de dentro para fora, e que essa mudança possa alcançar outros, os nossos vizinhos. Senhor, esse bairro só pode ser alcançado pelo Senhor com a nossa visão, se nós formos transformados e sermos essas luzes nesses corações que estão em trevas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quero convidar os presbíteros